Tem pessoas que estão desfalecendo não por falta de força, mas por falta de direção espiritual. Elas seguem em frente, mas continuam vulneráveis. Oram, mas não declaram. Leem, mas não ativam. O Salmo 121 não foi escrito para momentos bonitos. Ele foi revelado para momentos de guerra, porque quem carrega um chamado, carrega também um alvo nas costas. E há níveis de proteção que só se ativam quando a sua fé começa a declarar aquilo que Deus já decretou. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Isso não é só promessa, é estratégia divina. E quem entende isso, começa a andar com uma confiança que o inferno não suporta. Hoje, sua mente vai mudar. E o que está à sua volta vai ter que se reposicionar. Fica até o fim, porque o que você está prestes a declarar vai blindar áreas que o inimigo já estava tentando invadir há anos. Tem gente sendo atacada não porque fez algo errado, mas porque carrega algo certo demais para ser ignorado. A escuridão reconhece quem carrega a luz. E é por isso que existem dias, e principalmente noites, em que o peso espiritual parece dobrado. Você sente que está sendo vigiado, mas não é por olhos humanos. Você tenta descansar, mas sua mente continua em guerra. Você tenta focar, mas o ambiente está pesado. Isso não é aleatório, é resistência. E é nesse tipo de cenário que o Salmo 121 deixa de ser um texto bonito e se torna um grito de posicionamento. Porque há momentos em que você não precisa entender tudo. Precisa apenas declarar com fé: o Senhor é quem me guarda. Essas palavras não são poéticas, são um decreto. Elas não foram escritas apenas para consolar, foram forjadas para blindar. Porque quem declara isso com convicção, acessa um tipo de proteção que nenhuma força invisível consegue romper. Tem gente que anda como se estivesse desprotegida, quando na verdade está cercada por promessas que só precisam ser ativadas pela fé. E é exatamente isso que o inimigo tenta impedir. Que você se lembre quem é e quem te cobre. Porque a sua lembrança ativa o mundo espiritual. E a sua voz movimenta o que estava travado. Há uma guerra acontecendo no invisível toda vez que você se posiciona. E o Salmo 121 é como um escudo sendo erguido com cada palavra liberada. Ele não dorme, o guarda de Israel. Isso quer dizer que enquanto você se desgasta tentando entender o que está acontecendo, Deus já está agindo sobre o que você ainda nem viu. Enquanto você perde sono por inseguranças que voltaram à sua mente, o Senhor está mantendo de pé coisas que você nem imagina que poderiam ruir. Há algo forte acontecendo quando você declara a palavra. Não é um ritual, não é superstição. É uma colisão entre fé e realidade espiritual. E quando essa colisão acontece, as trevas perdem acesso e a paz começa a ocupar o lugar que antes era do medo. Mas o que poucos percebem é que o Salmo 121 também é um desafio, porque ele exige uma confiança que não se abala com o cenário. Ele chama para uma postura que declara antes de ver e que confia antes de entender. Você está passando por algo que tenta te desmontar. Declare mesmo assim. A pressão apertou justo agora. Declare mais forte, porque às vezes a pressão é o sinal de que você está a um passo de romper algo no invisível. Um homem uma vez caminhava todas as noites orando o Salmo 121 enquanto ia trabalhar a pé. Passava por ruas desertas, mal iluminadas, com riscos reais ao redor. Mas algo naquela declaração fazia ele continuar. Ele dizia: o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada. E mesmo sem entender, ele percebia: algo mudava no caminho. Os ambientes ficavam mais leves. Os medos diminuíam. Ele não sabia explicar, mas ele sabia. A palavra estava fazendo o que prometeu. E talvez seja isso que você precise hoje. Não é mais uma explicação, é uma ativação. Porque tem horas em que a fé precisa ser gritada, mesmo com voz baixa.
Tem momentos em que você se levanta espiritualmente, mesmo de joelhos. Algumas guerras começam antes mesmo do primeiro passo. Não é o que está acontecendo fora que te atinge, é o que tenta se infiltrar dentro. Pensamentos soltos, inseguranças antigas, vozes internas que insistem em reaparecer sempre que você tenta avançar. E é aí que o Salmo 121 se torna mais do que um salmo de proteção. Ele vira um mapa espiritual de resistência. Cada verso é uma estação de fortalecimento. Cada frase é uma sentença que Deus já decretou antes mesmo dos seus inimigos se levantarem. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso é mais profundo do que parece. Fala de ciclos. Fala de ataques visíveis e ocultos, fala de pressões externas e de crises internas, e revela uma promessa clara. Nenhuma estação tem poder de te derrubar quando você caminha debaixo da guarda divina. Billy Graham costumava dizer que a segurança do cristão não está na ausência de perigos, mas na presença constante de Deus. E é exatamente isso que o Salmo 121 reforça. Não é que não haverá riscos, é que nenhum deles terá autoridade para anular o que Deus estabeleceu sobre você. Você pode até caminhar por rotas incertas, mas quem te guarda já conhece o final do percurso. E enquanto você tenta entender o caminho, ele já está posicionando livramentos invisíveis nos lugares certos. Ele guardará a tua alma. Esse é o centro de tudo, porque o verdadeiro alvo do inimigo nunca foi só te cansar, foi te quebrar por dentro. Ele não teme sua força física, ele teme sua resistência espiritual. Por isso tem ataques que parecem aleatórios, mas são cirúrgicos. Mexem com suas emoções, distorcem suas memórias, te fazem duvidar do que já foi vencido. Mas quando você declara a palavra, mesmo no caos, você reativa sua consciência de aliança. É por isso que essa declaração não pode ser feita de forma apática. Ela precisa sair da sua boca com fé, como espada que corta e não volta vazia. Porque há promessas que só se cumprem quando você concorda com elas em voz alta. E talvez seja isso que o inimigo teme em você. Não é o que você sente, é o que você carrega. Não é o que você já fez. É o que Deus ainda vai fazer por meio da sua vida. Existe um tipo de proteção que só alcança quem se posiciona. E quando você declara o Salmo 121 com fé, você está dizendo ao mundo espiritual: eu não ando sozinho, eu sou guardado por uma promessa maior do que qualquer ameaça. E quando isso acontece, as portas que estavam travadas começam a ceder, os pensamentos que te pressionavam começam a perder força, e uma paz que você nem sabia que existia começa a ocupar território dentro de você. Algumas pessoas vivem como se tivessem que proteger tudo o tempo todo. Como se tudo dependesse da força do braço, da vigilância constante, da cautela extrema. Mas chega uma hora em que o corpo fraqueja, a mente cansa e a alma grita por alívio. É nessa hora que o Salmo 121 se manifesta como promessa viva. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é apenas uma frase bonita, é um reposicionamento. É como se o Espírito dissesse: pare de olhar para baixo, pare de olhar ao redor. Levante os olhos, porque seu socorro vem do alto. Essa é a virada de chave. O que você está enfrentando não será resolvido com desespero, mas com fé posicionada. E quando você levanta os olhos, você muda o eixo da batalha. Porque o inimigo espera te vencer olhando para o chão, mas não sabe lidar quando você se conecta com o alto. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Essa promessa não significa ausência de tropeços. Significa que nenhum tropeço será capaz de te tirar do propósito. Você pode até balançar,
Mas Deus já determinou que seus pés não vão ceder ao ponto de cair sem retorno. Talvez você esteja enfrentando a maior pressão da sua vida e ainda assim continua de pé. Não porque tudo está bem, mas porque alguém está te sustentando por dentro. Não é sorte, é propósito, não é acaso, é cuidado. Você não imagina quantas vezes Deus segurou algo que estava prestes a te atingir. Quantas decisões erradas foram interceptadas. Quantas conversas silenciosas entre anjos mudaram o curso de situações que você nem chegou a perceber. E tudo isso não é por merecimento. É porque você é guardado, escolhido, protegido por uma promessa que não depende das circunstâncias. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sombra fala de presença contínua, fala de proximidade. Fala de um Deus que não se ausenta nos bastidores da tua história. E quando você declara isso com entendimento, o medo perde voz. A ansiedade perde argumento. E a sua fé começa a ocupar o espaço que antes era do pânico. Você não está sozinho nesse processo. E mesmo quando ninguém entende sua luta, Deus já está se movendo em silêncio para te guardar onde só Ele consegue entrar. Mas tem mais uma verdade aqui, e ela pode mudar tudo. Existem proteções que não fazem barulho. São aquelas que agem antes do perigo chegar. Livramentos que ninguém viu, guerras que foram vencidas antes mesmo de começarem. O Senhor te guardará de todo o mal. Essa é a parte que incomoda o inferno. Porque quando você crê nessa palavra, o medo perde sua maior arma, o controle sobre seus pensamentos. É por isso que o inimigo tenta te sobrecarregar com ruídos, urgências e suspeitas. Ele sabe que, se conseguir te fazer esquecer essa promessa, ele te enfraquece por dentro. Mas quando você volta a declarar com convicção, é como se uma muralha invisível se erguesse ao seu redor. Algumas pessoas vivem colecionando traumas, como se o passado fosse prova de que nada muda. Mas Deus não é refém da sua história. Ele é Senhor do tempo, e quando Ele decide guardar, nem o que passou tem poder de contaminar o que vem. Você precisa entender isso. Nem toda dor que você enfrentou será repetida. Nem toda perda será padrão. Nem todo ciclo ruim é eterno. Quando Deus guarda, Ele guarda por completo, por fora e por dentro, no caminho e no coração. Tem gente que sobreviveu ao acidente, mas ficou preso na lembrança. Tem gente que escapou da situação, mas ficou ferido na alma. Mas quando Deus intervém de verdade, Ele não apenas te livra, Ele te restaura. Você não vai viver o resto da vida tentando se proteger do que já passou. Você vai começar a caminhar com a certeza de que está guardado e de que há um propósito maior do que qualquer dor que tentou te parar. E aqui vai uma frase que precisa ficar gravada na sua alma. Quem é guardado por Deus não vive em estado de alerta, vive em estado de confiança. É por isso que declarar esse salmo não é ritual. É realinhamento de identidade. É você se lembrando de que não foi chamado para sobreviver, mas para viver debaixo de promessa. Você não precisa saber tudo o que está acontecendo. Você só precisa confiar em quem já viu tudo o que ainda está por vir. E Ele, o teu guarda, não cochila, não falha, não muda de turno e não te abandona na hora do medo. Existe uma atmosfera espiritual se formando agora. E talvez você esteja começando a perceber algo dentro de você está se alinhando. Fica comigo. Porque ainda há uma última palavra que precisa ser liberada. E ela vai preparar o seu espírito para o que vem depois desse salmo. Agora é a hora. A palavra final que precisa ser liberada não é uma explicação, é um decreto. Você está entrando em um tempo em que a proteção de Deus será visível, inquestionável, inabalável.
tudo aquilo que era sutil, interno e silencioso. Vai começar a se manifestar com sinais que não podem ser ignorados. O que te perseguia vai ter que recuar. O que te pressionava vai ter que soltar. O que te consumia por dentro vai perder acesso ao teu espírito. Porque hoje, a guarda de Deus está se tornando evidência sobre a sua vida. E não importa o que venha pela frente. Você está coberto, você está cercado, você está selado por uma promessa que foi dita antes mesmo de você nascer. Desde agora e para sempre. Essa é a sentença final. Deus não apenas começou a te guardar, Ele decidiu não parar, e aqui está a liberação. Que tudo o que te expôs ao medo, agora se dobre à paz. Que tudo o que tentou te silenciar, agora ouça a sua voz em autoridade. Que tudo o que pesava, agora seja lançado fora pelo poder da palavra. E que os teus olhos se abram para enxergar o cuidado que te acompanha a cada passo. Você é guardado, você é sustentado, você é visto e você foi escolhido. Não para andar em alerta, mas para andar em confiança. Repita em voz firme: o Senhor me guarda, o Senhor me guia, o Senhor me sustenta, o Senhor me cobre. De novo: o Senhor me guarda, o Senhor me guia, o Senhor me sustenta, o Senhor me cobre. E todas as vezes que o medo tentar voltar, declare: desde agora e para sempre. Porque quando essa verdade entra, ela muda o jeito como você dorme, como você anda, como você decide, como você enfrenta, não como alguém exposto, mas como alguém protegido por algo maior do que o mundo pode oferecer. A partir de hoje, o ambiente ao seu redor vai sentir, o inferno vai perceber, e você vai saber: nada, absolutamente nada, passou despercebido por aquele que te guarda. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar disso. Pode ser a diferença entre alguém afundar em ansiedade ou se levantar em fé. Você foi lembrado, você foi ativado e agora você foi reposicionado. Guarda essa verdade. Você é protegido por um Deus que não dorme, desde agora e para sempre. Chegou o momento de alinhar o seu espírito com aquilo que Deus já sabe sobre você. Porque tem batalhas que você enfrentou em silêncio, mas o céu nunca ignorou. Tem noites que você chorou em segredo, mas não passaram despercebidas, e agora Deus está te reposicionando. Não como alguém que apenas sobrevive, mas como alguém que carrega marcas que se tornaram selos de autoridade. Você foi passando pelas dores e achou que estava sendo enfraquecido, mas a verdade é que, a cada queda, Deus te levantava com mais firmeza, e aquilo que o inimigo usou para te paralisar se tornou exatamente o que Deus usou para te preparar. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você aprendeu a discernir o ambiente, a silenciar a voz da dúvida, a respirar fundo mesmo no meio do vendaval. E agora, o que era fraqueza virou resistência, o que era dor virou discernimento, o que era caos virou testemunho. Você foi treinado no campo de batalha e quando ninguém te viu, Deus estava afiando sua espada em silêncio. Tem pessoas que só conhecem Deus no conforto, mas os que foram quebrados no processo conhecem Deus no escuro, no escondido, no secreto. E esses são os que Ele levanta como sinais, não porque são perfeitos, mas porque são fiéis no meio da pressão. Tem uma geração sendo distraída pela performance, mas Deus ainda escolhe os que foram fiéis no escondido. Aqueles que não precisaram ser vistos para continuar crendo. Aqueles que continuaram orando, mesmo quando a resposta parecia distante. Esses Ele guarda, esses Ele ativa, esses Ele envia. E se você está ouvindo isso agora, é porque existe algo sobre sua vida que o inferno tentou apagar, mas não conseguiu. E não conseguiu porque não depende de você, depende de quem te chamou. Agora, respira fundo,
Porque o tempo da sobrevivência está ficando para trás. Você vai começar a andar com firmeza, falar com convicção, olhar com autoridade, não porque está tudo resolvido, mas porque agora você sabe quem é e quem te sustenta. Fica pronto, porque o que será liberado a seguir não é uma continuação, é uma ativação. E agora você chegou ao fim da jornada, mas o que parece final é, na verdade, um recomeço com identidade restaurada. Você passou por desertos que quase te desidrataram, por pressões que quase te fizeram perder o controle. Mas não perdeu, porque você é guardado, você é separado, você foi lembrado. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso não é uma poesia bonita para encerrar um salmo. É um decreto eterno, é Deus dizendo: eu te protegi quando você saiu, eu te cobri quando você entrou, e vou continuar fazendo isso até o fim. Você sobreviveu a coisas que nem conseguiu explicar, carregou dores que ninguém entendeu, e mesmo quando parecia que estava sozinho, o guarda fiel nunca dormiu, nunca se distraiu, nunca te largou. Esse é o Deus que está te reposicionando agora, não como alguém indefeso, mas como alguém treinado em silêncio, preparado na dor e ativado pela verdade. E aqui vai a liberação final. Que todo o medo acumulado seja agora dissolvido pela presença. Que toda vigilância exagerada dê lugar à confiança. Que toda tentativa de controle se transforme em rendição. E que a paz do Deus que guarda passe a vigiar o teu coração dia e noite. Você não será mais refém da ansiedade, nem viverá como se estivesse sempre à beira de um ataque. Você vai respirar com leveza, vai dormir com confiança, vai caminhar com firmeza, porque aquele que te guarda não dorme, aquele que te guia não falha, e aquele que te levantou até aqui é o mesmo que te sustenta até o fim. Repita com fé: Ele me guarda, Ele me guia, Ele me livra, Ele me conduz. Mais uma vez, Ele me guarda, Ele me guia, Ele me livra, Ele me conduz. Isso não é só uma afirmação, é um posicionamento, uma blindagem, um som no mundo espiritual dizendo: aqui não, aqui há promessa, aqui há propósito, aqui há proteção. Se essa palavra tocou o seu coração, envie para alguém que também precisa lembrar quem guarda os seus caminhos, porque às vezes é isso que salva uma alma da queda, uma lembrança, uma palavra, uma verdade declarada na hora certa. E agora você sabe, você está coberto, você está cercado, você está firme, desde agora e para sempre.